Rose conta que precisou criar a filha sozinha e superar muitas barreiras para conseguir cumprir o papel de mãe solo. Deixar de lado os estudos e o trabalho foram os principais desafios enfrentados por ela. Tudo isso com apenas 21 anos. Eu engravidei com 21 anos, fui mãe solo. Depois de 16 anos, a minha filha nasceu, foi que ela reencontrou o pai. E aí, com 2 anos, eu voltei a estudar, me formei em pedagogia, inclusive do curso, depois do mestrado. E hoje eu sou formada em pedagogia e graduada em psicopedagogia. E continuo educando a minha filha, onde ela faz hoje odonto, está no 5º período de odontologia, e não me arrependo hoje de ter sido mãe solo. A pedagoga relata que teve uma gravidez de risco e precisou dar à luz a Fernanda com 7 meses de gestação. Eu tive uma gravidez de alto risco, onde eu tive o começo de eclâmpsia, minha filha teve que ser prematura, nasceu de 7 meses. E não foi nada fácil nesse período, entendeu? Eu tive que passar 15 dias internado, só eu e Deus no leito de hospital. Hoje, Rose demonstra gratidão por ter conseguido superar todas as dificuldades e ver a filha prestes a se formar no curso de odontologia 21 anos depois da gestação, que mudou completamente o rumo de sua trajetória. Foram muitos desafios, inclusive desses do estudo, que eu tive que abrir mão, de empregos. E aí tive que criar ela sozinha. Depois minha mãe se aposentou e eu tive a ajuda dos meus pais, tanto da minha mãe como do meu pai, que me ajudaram bastante nesse período. Até hoje é só de gratidão. Sou muito grata, não tenho nada que me arrepender. Se pudesse fazer novamente, faria novamente. É um sentimento de gratidão, porque por ela ter largado mão dos estudos e hoje em dia eu estar me formando, é uma gratidão enorme. Fernanda conta que se sente feliz e orgulhosa por ter dentro de casa um exemplo tão forte de superação. Ela sempre foi uma mãe presente. Quando ela começou a trabalhar, então eu fui para a escola com 1 ano e 6 meses. E ela era professora da escola. Então sempre tive ali o convívio. E além disso também, as minhas tias, a minha avó sempre são professoras, né? Então sempre tive esse convívio familiar. E minha mãe também sempre foi muito presente. Então é só agradecer mesmo. De acordo com o portal da Transparência da Associação Nacional de Registradores de Pessoas Naturais, de janeiro a julho deste ano, 643 recém-nascidos foram registrados sem o nome do pai no Maranhão. Ainda de acordo com a Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, entre 2016 e 2024, quase 1.300.000 recém-nascidos foram registrados sem o nome do pai no estado. Esta psicóloga explica quais as consequências que estas mães podem sofrer com a sobrecarga de afazeres durante os primeiros anos de vida dos filhos. Quando a gente fala sobre o esgotamento mental materno, é um fenômeno muito comum, né, nos dias de hoje, e isso está muito atrelado até à questão histórica e cultural, né, que vem ali desde o patriarcado. Então tem-se um ideal de mãe perfeita, de que existe uma mãe ideal que precisa dar conta de tudo, e quando a gente tem uma mulher que precisa desempenhar as atividades laborais e às vezes inclusive fora de casa, é muito comum que essa mulher fique, né, esgotada mentalmente. A gente hoje já tem uma síndrome que caracteriza, né, essa exaustão, que é o burnout materno, né, que é muito comum ali na vida das mães, principalmente as mães solos, porque tem um excesso de demanda, né, múltiplas funções ali para ter que cumprir. E na maioria das vezes essas mães, elas são a única pessoa responsável ali pelo cuidado dessa criança, né? Então assim, uma mulher que tem essa demanda excessiva, precisa estar ali no cuidado diário dessa criança e ainda desenvolver o trabalho, né, as tarefas ali fora de casa, com certeza é uma mulher que pode, né, vir até um quadro de adoecimento. O burnout materno se tornou uma realidade na vida de muitas mulheres. Os sintomas são claros e prejudicam a saúde mental. A especialista relata ainda o que estas mães podem fazer ao se sentirem sobrecarregadas. O primeiro ponto é a gente pensar que não existe uma maternidade ideal, né? A gente, enquanto mãe, enquanto mulher, somos seres humanos falhos também. Eu acho que o primeiro ponto é a mulher, né? A mulher mãe ali praticar esse autocuidado, essa autocompaixão, de entender que está tudo bem,
em alguns momentos não dá conta de tudo, né? Em alguns momentos perceber que realmente precisa de ajuda, se permitir ser ajudada também. A gente sabe que a rede de apoio ali para a mãe, ela é de extrema importância. Infelizmente, nem todas as mulheres têm acesso à rede de apoio, então a gente também precisa cobrar, né? Tá chegando aí o período eleitoral, a gente precisa cobrar também que políticas públicas estejam voltadas e tenham esse olhar sensível para essas mulheres que precisam desse suporte para que elas consigam continuar sendo mão de trabalho também. Apesar da paternidade cumprir um papel importante, nem sempre é o ideal na vida dos filhos. A psicóloga afirma que a ausência do pai não interfere na criação e no desenvolvimento das crianças. O ideal é que a gente tenha ali uma família segura, né? Sobre ter um pai ou não ter um pai, a gente às vezes isso é tudo muito peculiar, né? Existem ambientes que a presença paterna pode até realmente trazer até um quadro maior de adoecimento ali para aquela criança. Então, ter um pai ou não ter um pai em casa não é um sinônimo de adoecimento, né? Isso aí não vai interferir diretamente nessa criança, no adulto que ela vai se tornar. O que a gente precisa, que uma criança precisa para se desenvolver de forma saudável, é de uma família, acima de tudo, que lhe ame, que lhe apoie e que consiga ali estabelecer e dar todo o cuidado, né, o amparo de saúde e também emocional que ela precisa.